E a proposta que eu faço, vem também nesta sequência. A proposta que eu faço é preciso que este tema seja colocado no centro das preocupações de reforma do sistema político e é preciso que os partidos cheguem a um acordo, preparem medidas, pensem a sério nisto, ou então deem a quem possa pensar sobre isto melhor do que eles, para ver se nós passamos a ter, de facto, condições de execução do orçamento, para que, no fundo, o orçamento seja um documento fiável, que é aquilo que, em grande parte, não tem sido e como se viu, aliás, por este último ano. E depois destas propostas e protestos dos nossos trabalhadores em estudo, e quando digo trabalhadores, sem nenhuma carga ideológica... comigo pode ser, não há problema. Vamos ver o que tem para dizer os trabalhadores portugueses na rua nesta reportagem. Manifesto contra o estado de tristeza geral. Imagine-se um dia sem arte nem cultura. Imagine-se que durante um dia inteiro o país fica sem teatro, sem dança, sem cinema, sem livros, sem música, sem rádio, sem concertos, sem exposições, sem televisão. Imagine-se um dia um país emudecido para não gastar palavras, parado para não gastar energia, embrutecido para não gastar ideias e emoções. Que género de vida defendem os que acham que a cultura é desnecessária? Eu acho que isto que está a passar foi um resultado de uma ideia, de uma falta de ideia do PS para a cultura e não saber lidar com uma coisa que nunca valorizou, não valoriza. No fundo, não sabe para que é que servimos, para que é que serve a arte, a não ser para receber bem algumas estrelas e eventos, que é uma palavra que eu abomino, que vêm de fora. O protesto é um protesto comum, acho que deve ser um protesto de toda a gente contra a situação que estamos a viver, que é uma situação de injustiça social, profunda desigualdade e de desigual repartição da riqueza. Não está a fazer greve no negócio, pois não? Eu não. Não podia fazer greve, não tenho dinheiro para estar em casa. O meu protesto é contra o Estado deste país, se é que isto é um Estado de Direito. Mas como não é um Estado de Direito, nós temos que protestar contra ele, porque vivemos pretensamente em democracia e a democracia contempla esse Estado de Direito. Eu estou a ver aqui uma estudante. Aproxime-se, aproxime-se. Venha, minha querida estudante, venha, minha querida. Vá, todos. Leia os livrinhos. O que importa é que a minha querida não possa estudar. Graças aos seus sacrifícios, a banca vai poder continuar a pagar menos impostos que as mercearias. É verdade que o seu futuro, a sua educação estão ameaçados, mas o que importa é isso se a alta finança está no bom caminho. Qual é a sua ideia, o seu contributo para combater a crise? Enfrentar José Sócrates, fazer responder ao Passos Coelho, incomodar Cavaco Silva, incomodar os beneficiários desta crise, porque há gigantescos beneficiários, gente que ganha muito com esta crise. A PT que distribui os dividendos para não pagar impostos, o sistema bancário que distribui dividendos para não pagar impostos, outros têm benefícios para não pagar impostos. A pouca vergonha é a lei deste país e, portanto, responder-lhe creio que é o que é necessário. Mas eu acho que não pode ser só as pessoas mais pobres a pagar esta crise, tem que ser toda a gente. E numa palavra, como define esta greve geral? Eu acho que é um protesto contra isto, é um protesto sentido contra o que está a passar. Eu tenho convicções profundamente anticapitalistas e acho que isto também não vai lá com novas elites a chegarem ao poder, como tantas vezes aconteceu quando se fizeram mudanças em nome do anticapitalismo.
acho que são as pessoas que têm que tomar a vida nas suas mãos. Uma palavra para a crise. Pedro, ouvimos aqui algumas ideias gerais, propostas concretas é um bocadinho mais difícil. Eu parece-me que não esta crise, mas não a greve, mas a crise em geral, teve um condão de baralhar um bocadinho as posições. Ouvimos, por exemplo, esta semana, a greve geral a pôr de acordo Bagão Félix e Carvalho da Silva, que disseram os dois exatamente no mesmo tom, que o Governo foi rápido a aplicar esta austeridade aos trabalhadores e aos pensionistas, mas adiou sucessivamente medidas concretas que fossem impostas aos dividendos das empresas, que aliás aproveitaram isso para adiar, para distribuir dividendos, para adiar as taxas que eles levariam em 2011. Achas de facto que a crise em que estamos de facto, já não só como estado psicológico, baralhou posições, nomeadamente entre esquerda e direita? Já vos ouvimos aqui hoje, são insuspeitos de não se alinharem, já os ouvimos aqui hoje de acordo, por exemplo, em relação ao BPN. Esta crise baralhou-nos as ideologias e as posições? Eu acho que não baralhou assim tanto. Enfim, relativamente à reação à greve geral, acho compreensível. Esta greve é uma greve que tem do outro lado um governo socialista e, portanto, daí que seja possível alguma convergência. Mas é possível pensar sobre esta crise económica e também a crise do país com posições de esquerda e com posições de direita. É possível reagir à crise. Ao contrário do que muitas pessoas disseram, de que esta crise era uma crise de uma certa ideologia liberal, de 20 anos de capitalismo desregulado, etc. E isso em parte, é uma das narrativas à esquerda contra os tempos que vivemos. Mas quase toda a gente diz que esta crise deu razão, fosse qual fosse a sua mas por outro lado, exatamente, mas por outro lado também é possível pensar também é possível fazer uma crítica, como eu faço, de um certo tipo de capitalismo, porque eu acredito em valores, percebe? Porque eu acredito que o capitalismo deve estar imbuído de uma certa moral.